Na aula passada, nós estudamos Apocalipse 17 e fomos até o versículo 16, que diz que os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. E eu expliquei que os 10 chifres são governantes subordinados ao anticristo final, a besta é o próprio anticristo final, e que ambos esses governantes maus vão odiar a meretriz, ou melhor, aqueles que são comandados pela meretriz, todos os não crentes. Mais especificamente, aqueles não crentes que não vão aceitar matar a igreja. E aí, porque não vão aceitar matar a igreja, serão mortos pelo anticristo final e os seus subordinados. Em outras palavras, aquele governo enganoso, baseado em propaganda falsa, baseado em sedução, vai para o espaço. Quando eles perceberem o anticristo e seus subordinados governantes que muitos do povo não vão topar matar a igreja, aí eles matarão esses não crentes sem dó. A máscara vai cair e os próprios não crentes, muitos deles vão experimentar na pele a crueldade do anticristo e daqueles governantes impiedosos que estarão junto com ele. Agora, antes de prosseguir, dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Hoje eu quero começar fazendo uma breve reflexão com você. Eu disse que o governo, por meio da sedução, ele vai acabar. Muitos não crentes vão perceber que estão sendo enganados e não vão topar matar a igreja. Nós sabemos que o falso profeta, ele normalmente é o responsável pela parte do engano em governos de anticristos, não é verdade? Então, é possível que nós tenhamos aqui uma menção do rompimento entre esses dois aliados, entendeu? Porque pense, se o líder político não precisa mais das mentiras dos líderes religiosos, por que os manteria? Assim, é natural que todas as religiões a serviço do anticristo sejam exterminadas no final. Por quê? Porque o anticristo não vai mais precisar delas. Elas serviam enquanto enganavam o povo, enquanto enganavam os não crentes para seguir no caminho do mal, no caminho desejado pelo anticristo. Mas, a partir do momento em que as pessoas percebem que estão sendo enganadas, qual a utilidade de falsos profetas? Qual a utilidade de ideologias religiosas do mal? Nenhuma, nenhuma. A meretriz, a sedução pecaminosa, ela governava pela sedução. Agora, a besta, o anticristo, ele vai governar pela coerção, pela força, pela violência. Por quê? Porque seus verdadeiros intentos cruéis foram descobertos. A meretriz, ela terá cumprido sua função. Qual função? Promover idolatria, luxúria, materialismo e o culto ao homem. Porém, agora não vai dar mais para usar os não crentes pela enganação. Por quê? Porque chegou a hora de matar a igreja. Vai chegar um momento no governo do anticristo final, como acontece em todo governo de anticristo. Vai chegar o momento de matar a igreja. E aqueles não crentes que discordarem disso serão aniquilados. Imagine um governo comunista e aí o governante começa a perseguir os cristãos. E aqueles do povo que não são crentes, eles podem ter uma de duas posições. Ou eles podem se aliar ao governo e concordar com a perseguição e matança dos crentes, ou eles podem discordar. Pois bem, aqueles que discordam normalmente são mortos junto, entendeu? Toda vez que um governo de anticristo persegue a igreja e há algum não crente que discorda dessa atitude, ele sofre perseguição junto e é morto
junto com o crente. E é isso que vai acontecer também no final dos tempos. No governo do anticristo final, vai haver uma hora em que muitos não crentes vão se levantar e vão dizer: não, peraí, perseguir a igreja eu até concordo, até acho bom, mas matar os cristãos? E aí, quem não topar isso será morto. Só restarão, sabe que tipo de não crente? Aquele não crente consciente do mal que deve ser feito. Aquele não crente que topa tudo. Sim, o anticristo está certo, tem que matar mesmo essas pessoas. Que coisa, hein? Quantos hoje que a gente vê aí que consideram os cristãos de uma forma tão odiosa que não acham problema nenhum em vê-los morrer. Não é triste? Pois é, mas existe isso. Versículo 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Olhe só que verdade extraordinária o início desse versículo 17 nos revela. Diz que em seu coração, no coração de quem? Dos governantes maus, incutiu Deus, em outras palavras, inspirou Deus, que eles realizem o seu pensamento. Que pensamento? O pensamento de entregar ao anticristo final o seu poder, o seu governo, se colocarem como subordinados dele, inclusive para perseguir e matar os crentes. Por isso que diz aqui na continuação do versículo: incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta, que é o anticristo, o reino que possuem. Essa é a soberania de Deus. Ele inspira os governantes a que se submetam ao anticristo e a tal ponto que aceitam destruir os próprios governados para servir a esse anticristo maldito. E mais, todos esses vilões juntos têm que seguir a vontade divina até que se cumpram as palavras de Deus. No final das contas, todos vão cumprir a determinação divina, porque Deus é soberano sobre a história. Ele a entregou nas mãos de Cristo e Cristo está conduzindo tudo para o final desejado por Deus. Não à toa, o nosso Senhor Jesus declarou no final do Evangelho de Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade essa até para governar sobre os reis da terra, bons e maus. Versículo 18, que é o último versículo deste capítulo 17, diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Você já deve ter percebido que a mulher, aqui no capítulo 17 de Apocalipse, é chamada às vezes de grande meretriz. Por quê? Por ser ela a representação da sedução do pecado, mas ela também é chamada de a grande cidade, aqui nesse versículo 18, a grande cidade, a Babilônia. Por quê? Porque Babilônia foi aquela que destruiu o povo de Deus na história e o manteve em cativeiro. Não foi isso? Você lembra que a Babilônia foi lá até o Reino do Sul, lá no Antigo Testamento, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou os crentes judeus em cativeiro. Então, a mulher, ela é tanto a grande meretriz que seduz, como também é aquela que escraviza o crente, que o mantém em cativeiro. Por isso que eu tenho dito aqui nas nossas aulas que a mulher de Apocalipse 17, ela é, na verdade, uma representação do mundo, pois é o mundo que age pela destruição dos crentes e para mantê-los debaixo de cativeiro, na prisão do pecado.
pecado. Sim, o capítulo termina resumindo a meretriz, aquela mulher, como a sedução pecaminosa que nós temos no mundo em que vivemos. Mas graças a Deus, porque este capítulo também nos mostra que a derrota dela é certa. No capítulo 18, nós vamos ver com detalhes como a Babilônia será destruída. Porém, antes de começarmos a estudar o capítulo 18, na próxima aula tiraremos aplicações do capítulo 17. Até lá!